Olá, você que nos acompanha no Pré-Vestibular Gonçalves Dias. Eu sou a professora Josefina Oliveira, estou aqui para a nossa aula de questões sobre os textos humorísticos e publicitários. Eu disse que nós iríamos ter um vídeo só para resolver questõezinhas sobre esse assunto. Se você ainda não assistiu, assista aos vídeos de gêneros publicitários e gêneros humorísticos e depois venha fazer as questões aqui comigo. Tenho certeza que você vai gostar. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar as questõezinhas sobre textos humorísticos e textos publicitários, tá? Vamos nos preocupar aqui em reconhecer aquelas características que nós trabalhamos na aula teórica, né? Nos vídeos teóricos, tanto dos gêneros publicitários como humorísticos. O primeiro texto, nós temos uma questãozinha do Enem, tá? É uma charge associada aí a um problema do trânsito, né? Do engarrafamento. Olha o que há no topo da charge, né? Não há movimento. Né? O título da charge é Não há movimento. E o que está ali no balãozinho? Certo estava Parmênides. Não há movimento. Então, o que eu tenho possibilidade de associação? Eu tenho que perceber o texto verbal, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal, Josefina? É a imagem. E o que a imagem me diz? Como é que eu leio essa imagem? Nada na imagem está por acaso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o retrato de um engarrafamento em um centro urbano. E temos um engarrafamento em que nada está se movimentando, está tudo parado. Então, aí é uma crítica ao congestionamento vivenciado nos grandes centros urbanos, certo? Então, por isso que faz essa associação com o filósofo Parmênides, que disse que não há movimento. Essa relação aqui é uma relação chamada de relação de intertextualidade, que eu ainda vou conversar com vocês sobre isso. Todas as vezes que o texto abre espaço para um outro texto, para a citação de um outro texto, nós chamamos isso de relação intertextual. E, no caso, a charge recorre a essa situação. E o que a questãozinha nos pede? Olha, só observando o texto verbal e o texto não verbal, nós praticamente já entendemos o que vai aparecer, o que vai ser pedido na questão, porque nós já fizemos a interpretação da imagem, já fizemos a interpretação da linguagem verbal. E o que a questão pede? Ele diz assim, pelas características da linguagem visual. Josefina, o que é a linguagem visual? É a linguagem não verbal, é a imagem. Tá? E pelas escolhas vocabulares, que são as palavras, pode-se entender que o texto possibilita a reflexão sobre uma problemática contemporânea ao. Qual é a problemática contemporânea? Os engarrafamentos, os congestionamentos dos grandes centros urbanos. Então, na letra A, qual é a problemática apresentada? Né? Uma reflexão dessa problemática apresentada. Criticar o transporte rodoviário brasileiro em razão da grande quantidade de caminhões nas estradas. Sabe por que eles colocaram essa letra A? Porque na imagem nós temos aqui uma fileirinha aqui de caminhões. E aí o aluno, pegando só uma parte da imagem, ele pode achar que sim, é isso. Mas observe os carros menores, que não estão caracterizando rodovias, certo? Estão caracterizando aqui avenidas de centros urbanos, né? Então, vamos eliminar a letra A. Tanto porque coloca transporte rodoviário, como coloca também a referência somente a caminhões. Eliminamos. A letra B, ironizar a dificuldade de locomoção no trânsito urbano, devido ao grande fluxo de veículo. Confere aí? Confere. Então, nós temos aqui a letra B de bola. Ironizar. Nós já trabalhamos o conteúdo de figuras de linguagem. E, nesse conteúdo, eu falei sobre a ironia. O que é a ironia? É quando eu tenho uma finalidade de criticar alguma coisa. E eu posso criticar dizendo de uma outra maneira. Eu até brinquei. Às vezes, o professor entrega para você uma prova e diz, olha que bela nota você tirou. Quando você olha, 0.
Então, isso é uma ironia. É a mesma situação, né? Ele está ironizando, associando aí a uma situação filosófica para um problema do nosso cotidiano aí, fazendo uma crítica a essa situação. Então, de fato, letra B de bola. A letra C, expor a questão do movimento como um problema existente desde os tempos antigos, conforme frase citada? De jeito nenhum. Ele só faz a intertextualidade para trazer uma situação humorística, para trazer uma situação exagerada em relação ao que está sendo criticado. Mas não tem nada a ver com a referência aí do problema de movimento ao longo da história da humanidade. Restringir os problemas de tráfego a veículos particulares, defendendo como solução o transporte público, extrapolação em alto grau aí. Não teríamos nem uma situação aí de associar essa letra D. E a letra E, propor a ampliação de vias nas estradas, detalhando o espaço exíguo ocupado pelos veículos nas ruas. Não tem nada a ver com estradas, tá? Tem a ver com área urbana, certo? Com situações do movimento urbano, nos centros urbanos. Letra B de bola. A nossa segunda questãozinha é um texto publicitário. O primeiro texto foi um texto humorístico, associando aí uma crítica em relação ao problema dos congestionamentos. Agora nós temos um texto publicitário. Campanha anti-caca, né? Olha o cãozinho aí com a pá e a vassoura na boca, mostrando aí que se for levar seu cãozinho para passear, leve a vassoura, leve a pá e junte a caca do seu cãozinho, né? Não deixe na via pública. Aí ele coloca aqui, ó, seu cachorrinho sujou a calçada e você faz de conta que não tem nada a ver com isso? Que cachorrada! Olha aí, ó. Certo? Vamos limpar a imagem do seu melhor amigo? Aliás, é perguntando, né? Vamos limpar a imagem do seu melhor amigo? Sempre que passearem juntos, recolha a sujeira que ele deixou. A cidade agradece. Dessa forma, estará evitando doenças e agressões aos animais. Lembre-se, a responsabilidade é sua. Então, nós temos aqui também identificação do projeto, né? Conheça outros projetos da organização Bem Animal, www.floripa.org, né? Fazendo referência aí ao endereço eletrônico. E vamos ver o que está sendo pedido na questão. Já sabemos que é um texto publicitário em relação à campanha, né? Estimulando, incentivando você a ter um comportamento de responsabilidade em relação à caca do seu animalzinho de estimação. E olha o que ele coloca na questão. O produtor de anúncios publicitários utiliza estratégias para envolver o leitor. Entre os recursos explorados pelo autor, pode-se citar principalmente. É bom destacar esse termo principalmente, tá? Porque há outros recursos aqui utilizados, certo? Mas não é o principal, para atrair a atenção do leitor. Lembra que eu disse na aula, o texto publicitário ele está focado no leitor, ele está focado no receptor, está focado no você, certo? Então, observe, letra A, a figura em destaque do cachorro mordendo uma pá e uma vassoura, é isso que vai chamar a atenção do leitor? É isso que vai atrair a atenção do leitor? Isso realmente está lá, mas não é o elemento principal. Letra B, uso de verbos no imperativo e de pronomes de terceira pessoa, temos a presença de verbos no imperativo. Olha ele dizendo, né? Ele associa aqui, sempre que passearem juntos, recolha. Olha o verbo no imperativo, certo? Mais à frente, lembre-se, a responsabilidade é sua. Então, temos estruturas imperativas. Tá? E pronomes em terceira pessoa. A terceira pessoa que ele associa aqui é o tratamento você. Tá? Associando sempre em concordância em terceira pessoa. Então, correta a letra B de bola. Essa é a nossa questão. Certo? A letra C, o título totalmente sugestivo da campanha escrito em evidência, certo? Não é porque o título está destacado, é que vai chamar a atenção do leitor. Certo? O que atrai a atenção do leitor são estruturas de comando, como verbo no imperativo e
a interpelação. A citação do site, a qual possibilitaria a prática de atitudes proativas, né, de atitude proativa, não, temos isso, mas não é isso que vai atrair a atenção do leitor. E a formulação de 2 perguntas a serem respondidas pelo leitor. Tá? E, no final, ele faz a pergunta, né, certo? Associando, seu cachorrinho sujou a calçada e você faz de conta que não tem nada a ver com isso? Não é a pergunta que vai fazer essa caracterização, tá? Então, para a nossa última questãozinha, nós temos aqui uma tirinha da Mafalda, certo? Colocando aqui, conversando com os amiguinhos, dizendo, para onde vocês acham que a humanidade está indo? Aí um amiguinho diz, para a frente, é claro, né? Certo? E cada um tem a sua frente, tá? A frente é para lá, e o outro, não, a frente é para lá. Não, a frente é para lá, mas essa é a minha frente, a tua frente não é a minha frente. Não, eu estou começando a entender porque é tão difícil a humanidade ir para a frente. Então, nós temos uma crítica aqui associada, né, a uma situação de conciliação de ideias que parecem, né, serem convergentes, mas que na prática social elas produzem situações de convergência, de divergência, perdão. Então, o que ele coloca aqui? A conversa entre Mafalda e seus amigos revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir, certo? Confere. Por quê? Porque no momento que cada um tem a sua frente, aí é o momento de discussão, certo? Ambos estão dizendo que a humanidade caminha para frente. Então, eles estão com a mesma opinião. Onde é que há o problema? Saber onde é a frente. Porque cada um vai ter a sua frente. E a minha frente pode ser diferente da sua frente. Então, isso vai gerar uma situação de divergência. Tá? Então, teríamos aí na nossa terceira e última questão, opção correta, letra A. E o que ele diz na letra B? Desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre pessoas. Extrapola isso aí, nada a ver com diversidade social e cultural. Letra C. Expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posições divergentes. Não coloca a referência de o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento. Está mostrando exatamente que não há essa possibilidade de entendimento, já que nós temos perspectivas diferentes, né? Letra D, ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do debate político de ideias. Vocês viram como eles estavam brigando já? Então, mostra aí que essa divergência produz uma situação, às vezes, exagerada no comportamento do ser humano, certo? Não teríamos aí a ideia do entendimento e do respeito, às vezes ultrapassa. E a letra E mostra a preponderância do ponto de vista masculino nas discussões políticas para superar divergências. Também extrapola, ele não está associando aí a questão de um domínio, né, masculino, de uma referência machista, nada disso. Só mostrando a dificuldade que nós temos de conciliação de opiniões que são realmente, que apontam para uma mesma direção, mas que na percepção, são realmente divergentes. Tá? Nós fechamos a nossa aula de hoje. Nós temos aí questões para vocês resolverem, questões comentadas. Então, pratiquem essas questões. Qualquer dúvida, veja a respostazinha lá, o comentário. E é importante porque, com certeza, tanto o gênero publicitário quanto o gênero humorístico estarão presentes na prova de vocês. Tá? Um beijo enorme e até a nossa próxima aula.